Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora com o apoio do Supermercados Araújo, que são 11 lojas em Rio Branco, uma em Porto Velho, tá? Então 10 em Rio Branco, digo. 10 em Rio Branco, com a de Porto Velho, então são 11 no total. Tem sempre uma loja do Araújo perto de você. Então faça como o Márcio Bittar, presidente do Instituto Teotônio Vilela e ex-candidato ao governo do estado, seja também cliente do Araújo, porque lá você vai encontrar qualidade, pontualidade, preço baixo, amplo, moderno estacionamento. Tudo isso faz do Araújo mais que um supermercado, e sim um ponto de encontro de pessoas de bom gosto. Você sempre encontra lá um colega de trabalho, um colega de aula, um colega de pelado no final de semana, um amigo, um vizinho, porque assim como você, ele também gosta de comprar produto de qualidade e pagar um preço justo, né? Bem abaixo da concorrência. Mesmo na crise, o Araújo está dividindo o lucro, a sua margem de lucro com os clientes, para que os preços causados pelo desgoverno lá da Dilma não causem tanto impacto na vida dos acrianos, ok? Temos também o apoio do grupo Dalcar e também do óleo de avestruz, que é o novo milagre da natureza. Combate à fraqueza, esgotamento físico e mental, a falta de memória, queda de cabelos, unhas fracas, impotência sexual, e é também um emagrecedor natural. Você vai perder peso, já imaginou? Você perder peso sem fazer dieta e sem passar fome? Isso mesmo, ele é também usado no combate e na prevenção à AIDS e também ao câncer. É o novo milagre da natureza. Representado aqui no Acre pelo meu amigo Damião Viana, presidente do Sindicato dos Radialistas do Acre, na Rua Massabino, Estação Experimental, ali em frente ao depósito da Agroboi. Ok. Eu tenho o prazer de conversar agora, então, com o presidente do Instituto Teotônio Vilela, uma instituição ligada, vinculada ao PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, Márcio Bittar. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Muniz. Boa noite àqueles que nos prestigiam com sua audiência. É um prazer sempre grande estar aqui. Hoje, mais ainda, eu estou acompanhado da minha esposa, a Márcia. Vamos focalizar ali, vamos movimentar a câmera aqui, meu amigo Fred. A Márcia, minha esposa, e o professor Felipe, um querido amigo, professor de História da Filosofia da nossa querida Universidade Federal do Acre. Então, hoje eu tenho uma razão mais ainda especial de estar aqui, porque estou acompanhado pela minha esposa e pelo professor. Professor Felipe Cardoso Lima. É um prazer ter a companhia deles. Aliás, você tem muitos amigos na UFAC, né, Márcio? Tenho. Eu lembro quando você dirigia aqui o PPS, você fez bons quadros no PPS, né? Tenho relação com eles até hoje. Parecia uma academia, né? Não era só um partido, né? Somos grandes amigos até hoje. Ainda ontem estive conversando com alguns deles. Entre eles, são amigos que vão ficar para a vida inteira. Eles colaboraram muito na composição do seu plano de governo. Colaboram até hoje, são pessoas fantásticas. É ruim citar nome de alguém, né? Porque você esquece. Acaba esquecendo. Mas nós tínhamos eu tinha ali um trio de linha de frente, que somos grandes amigos até hoje. Como eu falei, são amizades que ficarão para a vida toda. Professor Calitinho, que gratuitamente tem me assessorado ao longo de muitos anos. Professor Dourado, outro que foi um dos fundadores do PSB do Acre, que sempre me auxilia, e o Ayrton Rocha, que foi meu candidato ao Senado. 2 historiadores e um economista. Ayrton foi meu Mas tem candidato. outro nome também que você sempre consultava para tomar alguma decisão, o professor Coraci. Coraci Saboia. Gente fina também. Coraci, eu e ele fomos do PPS. Isso. Quando nós dois ainda tínhamos uma poeira de esquerda na cabeça. Hoje já não tenho mais. Varri toda aquela poeira. Mas o Coraci Saboia ficou como outro grande amigo. Somos amigos até hoje. Você me fez lembrar um detalhe. Por que depois de todos esses desgovernos em vários continentes da esquerda, essa perversidade aí que a esquerda tem causado ao mundo, por que ninguém se identifica ainda? Eu sou candidato de direita. E aí, algum problema? Não, mas eu posso dizer. Eu fosse candidato de eu não sou de direita, não, sou da extrema direita. Pronto, venham comigo. Não, mas os extremos. Porque depois de tudo que a esquerda fez, santificaram. Os caras santificaram. Mas, Muniz, olha, os extremos são. Extremo é sempre perigoso. Claro. Fala assim, pô. Agora veja, né? Eu não tenho nenhum mistério, e tenho dito isso de forma claríssima. Eu cada vez mais tenho uma visão da economia de um Estado liberal. E cada vez mais compreendo que é preciso preservar valores que a sociedade, para chegar até aqui,
construiu ao longo de milhares de anos. A esquerda, como você disse, chegou ao fim de um ciclo. Agora, mais importante do que se identificar com uma corrente política ou outra, talvez seja uma visão mais prática. O que é que nós teremos, se Deus permitir, como a página virada? O outro lado, né? Esse que está terminando, que é essa experiência que quebrou o Brasil e quebrou o Acre, nós precisamos entrar na era dos governos que tenham gestão pública, que se preocupe com a política de eficiência, que estabeleçam e cumpram metas, que não se pautem, principalmente a política internacional, por questões ideológicas. Portanto, que sejam governos que se preocupem, por exemplo, na educação. A educação não é para fazer a cabeça dos nossos filhos para ideologia de esquerda. A educação é para que os nossos filhos aprendam e não passem vergonha depois nos vestibulares que se fazem, nas aferições que se fazem por aí, da língua portuguesa, da matemática, na segurança pública. Nós precisamos de um governo que busque a eficiência e que seja absolutamente intolerante com o crime e com o criminoso. Hoje a violência tomou conta do Acre, tomou conta do Brasil. Precisamos de um governo que estabeleça relação com os países vizinhos a partir do interesse nacional e de um ponto de vista absolutamente profissional. O que é que nós vamos produzir para vender para Peru, para os países do mundo, para gerar riqueza e renda? Então nós precisamos de governos que substituam a esquerda, que faz política partidária 24 horas do dia e se esquecem de governar, por governos que busquem eficiência, busquem resultados. Muniz, quando eu fui candidato a governador, o Acre já tinha uma taxa de homicídio alarmante para o nosso tamanho. Eram quase 26 por 100 mil habitantes, que é 2,5 vezes acima... Da média nacional? Não, da média nacional não. A média nacional está por aí. A média nacional passou de 30, é um absurdo. Para você ter uma ideia, o Brasil é o país que mais mata no mundo, Muniz. Em termos absolutos, não é a Síria que mais tem homicídio. Infelizmente, esse primeiro lugar pertence ao Brasil. Aqui no Acre, que nós somos um estado pequeno, poucas pessoas, quando eu fui candidato ao governo, a taxa era em torno de 25, 26 a cada 100 mil habitantes. Está chegando em quase 30. Qualquer pai de família, qualquer mãe de família, qualquer família que está nos assistindo, sabe o que eu estou dizendo. Ontem eu visitei um amigo meu, não vou falar o local, até por questão de segurança, eles foram assaltados 23 vezes. Qualquer hora aqui, você abre o jornal, as pessoas estão perdendo a sua vida assim, com as coisas mais bárbaras do mundo. E quando você quer dar ao Estado força para enfrentar a marginalidade, quem é que se coloca contra? A filosofia de esquerda, a ideologia de esquerda. Muniz, enquanto você estiver no país, o caso como a da Suzane, aquela moça, que se aliou a um namorado marginal, matou o pai e a mãe na cama, com alto requinte de crueldade. De olho no patrimônio da família. Ela foi condenada em 2006, Muniz. Nós estamos em 2016, apenas 10 anos. Ela está solta. Então isso é um convite à marginalidade. Então precisamos de governos que, mais do que se preocupar de se colocar em que campo, que nomenclatura ele vai ter, precisamos de governos que deem conta da gestão pública. Melhorar e qualificar a educação do Brasil. Se o cara for enquadrado por crime de biopirataria, ele vai passar mais tempo na cadeia do que se tirar uma vida humana. Então é isso. Ô, Márcio, se o regimento interno do Senado for respeitado, e o presidente diz que vai ser respeitado, o senador Francisco, não esqueci agora. O presidente da comissão. O presidente da comissão, da Paraíba, diz que o relator é um colega seu, de longa data, Antônio Anastasia. Anastasia. Isso. Ex-governador de Minas, isso. Atual senador da República. Isso. Raimundo Lira, da Paraíba, disse que vai respeitar o regimento. Então, até o dia 10, a presidente Dilma será afastada. Se ela vai voltar ao cargo ou não, só o tempo e os senadores dirão, né? Tá. Aí eu pergunto, o PSDB, ao que parece, está meio dividido. O Aécio Neves quer que o PSDB colabore com o governo, mas sem cargos. Alguns acham que deve colaborar e participar também do governo. Você que é o representante legal do Aécio Neves aqui, e ele advoga essa ideia de só participar, não, só apoiar, sem entrar no governo de fato. Como e de que forma o PSDB pode colaborar com o futuro, o eventual governo Michel Temer?
Obrigado pela pergunta. Até para mim, falar em nome do Aécio, em nome do presidente do partido, para mim é uma honra. Veja bem, Muniz, olha como nós estamos num momento da vida política nacional podre, preocupante. O PSDB, através do nosso presidente, está dizendo aquilo que vai na contramão de tudo que nós estamos vendo das práticas dos governos, do toma lá da cá, aqui no Acre. O governo só mantém não sei quantos partidos, todos nós sabemos disso, a imprensa agora está divulgando, a troco de cargo, geralmente para não se fazer nada, e é dinheiro público. O governo federal, mesma coisa. Então, nesse momento que todo mundo está enjoado de assistir essa política, dá ministério para um, dá ministério para outro, cria mais ministério, cria mais cargos de confiança, geralmente para não fazer quase nada. No momento em que a população brasileira está cansada de ver tudo isso, qual é a posição do PSDB? E eu tenho orgulho de dizer isso, Muniz. O PSDB diz assim, primeiro, nós vamos ajudar o próximo governo. Vamos ajudar o próximo governo. Quer fazer a reforma política? Ele vai ter o nosso apoio. Quer fazer a reforma tributária? Ele terá o nosso apoio. Quer fazer a reforma do Estado brasileiro? Diminuir o tamanho do Estado, cortar um monte de cargo de confiança, diminuir a gastança desenfreada do governo? Quer fazer a reforma administrativa? Mesmo que algumas medidas sejam o que a gente convencionou chamar de amargas? Amargas para quem está na boquinha. As medidas Não, mas tem algumas aí que certamente vão de encontro, eu digo, vão de encontro. Muniz, não é o encontro dos interesses dos trabalhadores. Não, quem mais foi de encontro ao interesse dos trabalhadores, quem mais tapeou e roubou os trabalhadores foi o PT. Por exemplo, pega os fundos de pensão. Os maiores fundos de pensão quais são? Do servidor público do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e Petrobras. Eu tenho uma amiga, amicíssima, que é da Caixa Econômica. Muito bem. Ela passou, a partir desse mês, ela vai ter que pagar R$500 a mais por não sei quantos anos para cobrir o rombo que fizeram no fundo de pensão dos servidores públicos da Caixa Econômica Federal. Os funcionários dos Correios, eles terão que pagar 18% a mais do que pagavam, se eu não me engano, até 2023, para também cobrir o rombo da gestão dos petistas ligados ao PT, que administraram de forma pessoal e privatizaram para os seus interesses os fundos de pensão. Vão pagar uma conta que eles não contraíram. O melhor momento para fazer as reformas que o Brasil precisa é agora, que o Brasil já está no fundo do poço. Então, veja, o PSDB, eu tenho orgulho de dizer isso para as pessoas que estão nos assistindo. O que é que o PSDB está dizendo? Nós estamos, como sempre estivemos, prontos a ajudar o Brasil. Michel Temer, eu tenho certeza que vai assumir, porque a presidente Dilma será afastada daqui a poucas semanas. O próximo governo, ele terá do PSDB o apoio necessário para aprovar todas as medidas que o Brasil precisa no Congresso Nacional. E o PSDB faz isso anunciando para o país inteiro que isso não é a troco de cargo político. Nós não estamos pleiteando ministério nenhum. Não é isso que está precisando? Um partido dizer que os seus senadores, que os seus deputados federais estarão ao lado das medidas, como você disse, algumas até podem não ser simpáticas no primeiro momento, mas a longo prazo serão as medidas que o Brasil vai depois aplaudir. Um partido como o PSDB diz assim, os seus senadores, os seus deputados, os nossos deputados federais votarão a favor do Brasil sem pedir cargo. Então, essa é uma posição absolutamente decente, correta. Você, para ajudar o Brasil, para ajudar o próximo governo, não precisa se aboletar em cargo público. Você acha que outros partidos farão o mesmo? Não, eu posso falar pelo PSDB. Agora, se o próximo governo vai convidar técnicos que, porventura, sejam quadros do PSDB, o PSDB não vai proibir esses técnicos, essas pessoas qualificadas, porventura, de ocupar... Mas não será indicação política. Não será. O PSDB, veja, olha só, como eu acho que é uma atitude nobre do PSDB, virar para a nação brasileira e dizer assim, repetir, os senadores e deputados federais do PSDB ajudarão o Brasil, que precisa, no próximo governo, sem pedir ministérios. Então, terça-feira, tem a reunião da Executiva Nacional. Eu não sou da Executiva Nacional, eu sou da Direção Nacional do PSDB. Mas como tal, eu posso participar da reunião. E estarei lá prestigiando a reunião, que vai encaminhar a posição do PSDB. Mas o que é fundamental,
para a população brasileira é saber o seguinte, que o PSDB não faltará ao Brasil. Nós ajudaremos o Brasil, e isso é uma decisão já, não tem ninguém contra, uma decisão de todo o PSDB. Nesse momento difícil que o Brasil passa, todas as medidas que o Brasil precisa tomar, elas terão o apoio da bancada da Câmara Federal e do Senado da República, dos amigos e dos correligionários do PSDB. A bancada do PT e do PCdoB estão aí, as bancadas, estão aí a protestar, dizendo que o relator Antônio Anastasia, além de ser do PSDB, de Minas Gerais, é muito ligado ao senador Aécio Neves, que foi o adversário direto da presidente Dilma. Como é que os tucanos estão vendo tudo isso? O Brasil está vendo assim, veja. Para a esquerda, só é bandido quem não está dentro da esquerda. Então, pronto, por exemplo, o Cunha é bandido, porque trabalhou a favor do impeachment. O Renan Calheiros tem tantos processos quantos o Cunha. E não tem nenhum petista, nenhum comunista fazendo campanha para destituir o Cunha. E não há diferença. Aliás, ele não é réu ainda, mas tem mais denúncias então, contra ele. O sujeito foi bandido, Cunha, né? Como o Sarney para o PT era bandido. Se aliou ao PT, virou um santo. O Collor foi impeachmentado, era um bandido. Ele se aliou ao PT, virou santo. Está lá dentro, não tem nenhum problema. E continua assim. O Jean Williams cuspiu na cara do Bolsonaro. Imagine se fosse o contrário. O Lula, nas gravações premiadas, ele fala, a meu ver, ele faz uma fala envolvendo a Rosa Weber, que é uma fala que, se fosse alguém de outro partido, as pessoas do PT e do PCdoB iam cair na alma dele, dizendo que ele usou uma linguagem pejorativa, atacando uma mulher. E é o mesmo caso aqui no Acre. Lembra-se, quando estourou a Operação G7, teve pessoas que foram para a rua, o ex-senador, esqueço o nome, o ex-senador do PT, que era suplente do Tião Viana, fizeram uma manifestação, chegaram a dizer de desembargadoras do Acre que eram mulheres mal resolvidas, porque tinham dado ordem de prisão para pessoas ligadas ao governo. E você viu algum movimento das mulheres do PT? Mas não foi bem assim, não. Foi num contexto que ele falou isso. Não foi assim de forma direta. Não, um ato político que eles estavam, onde ele estava, Jorge Viana estavam vários deles, alguém disse essa frase, e foi sim ele. Disse essa frase, denegriu duas juízas, duas desembargadoras do tribunal, mulheres, e não houve nenhum movimento feminista, nenhum movimento feminino do PT, do PCdoB, a defendê-las. Assim como teve um militante do PT, problema de casal, agrediu a sua esposa e nenhum deles falou nada. Então, a prática deles é essa. A nossa não é. Quer uma prova? Eu tive um familiar, filho da mesma mãe, do mesmo pai, denunciado, não sei quantas eleições eu passei com o PT me acusando, porque o PT já acusava meu irmão e já o condenava, mesmo quando a justiça o inocentou. E eu nunca disse que era complô da imprensa, eu nunca ataquei a imprensa, que era, o judiciário, eu sempre disse, em todo o processo, em todas as eleições que passei, quando o PT me atacava por isso, por ser irmão, eu dizia que aquilo estava na justiça, e que a justiça ia se posicionar, e que ele não deixaria de ser o meu irmão por nada, mesmo que fosse condenado. E graças a Deus, como eu acreditava, ele foi absolvido. Então, o Brasil está sendo passado a limpo. Senador Jorge Viana, eu respeito, não tenho nada contra, aliás, não tenho nada de pessoal contra ninguém. Mas veja, eles usam de dois pesos e duas medidas. Lembra da frase do senador Jorge Viana no Senado da República, dizendo, agora só faltava isso, nós indicamos, nosso governo indica ministro do Supremo para votar contra nós. Quer dizer, essa é a mentalidade. Eles acham que a justiça, para ser feita, tem que ser feita beneficiando a eles. Por exemplo, essa ideia agora da eleição geral, essa é uma ideia de golpe. Porque golpe é toda vez que você quebra as regras estabelecidas. A eleição possível do Michel Temer, bastante provável, ela não é golpe, porque ela é uma regra... Você acha que isso tem alguma chance de prosperar? Eu acho que não tem chance nenhuma e, na verdade, muitos que levantam essa bandeira estão, na verdade, arrumando um disfarce para poder, no Senado, como foi na Câmara... De cara ela é inconstitucional. De cara ela é inconstitucional e é uma forma de querer dourar a pílula. A verdade
Desculpa a franqueza, mas a verdade é que o Tião Viana, Jorge Viana, eles são do núcleo do PT. Eles têm tudo a ver com a quebradeira no Acre e com a quebradeira nacional. Eles têm tudo a ver com esse comportamento que o Brasil todo hoje vê, que é de um grupo que se acha, e agiu assim, acima da lei, acima do bem e do mal. O sujeito era bandido, veio para o lado de cá, ficou santo. E hoje o Brasil viu. O Brasil está aí, o escândalo nacional. Você tem hoje mais de 10 milhões de desempregados. Você tem hoje a inflação que passou de 10%. Esses 3 anos já de crise no Brasil, vai chegar a 10% negativa a soma do PIB nacional. Essa é uma herança que a esquerda vai deixar para a gente consertar. Mas sabe qual é a boa notícia, Nunes? É que o Brasil vai sair desse episódio, tenha certeza disso. O Brasil vai sair desse episódio muito maior e muito melhor. Sabe por quê? Porque nunca mais, depois que terminar a Lava Jato, nunca mais alguém se achará imune. Nunca mais não vai ter nenhum poderoso para achar que pode fazer o que bem entender e que vai se safar. Porque, inclusive, Luiz, muitos estão presos e muitos estão no caminho de lá. E eu, Muniz, com a consciência tranquila, graças a Deus. Eu tenho 4 filhos. Nenhum deles foi nenhuma noite dormir preocupado se no outro dia meu nome estaria em alguma dessas listas. E para mim, isso é o que vale, porque isso não tem preço. Muito bem, conversei aqui com o Márcio Vitales, deputado federal, presidente no Acre do Instituto Teotônio Vilela. Foi um prazer, Márcio. Muniz, prazer é todo meu. Muito obrigado à TV Rio Branco, ao seu proprietário Narciso Mendes, que a verdade é que eu sempre tenho que dizer, é apenas um reconhecimento justo, é de direito, que eu sempre tive espaço na TV, no jornal Rio Branco. Eu sei que aqui nunca se pautaram por excluir-me da sua programação. Eu tenho que reconhecer isso, faço isso com muito respeito, com muito carinho, porque é verdade. Então, muito obrigado a vocês todos que estão nos assistindo e ao professor Felipe e a Márcia, minha esposa, que vieram me acompanhar. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado também pelas referências. Depois do intervalo, eu volto para continuar falando em política, de presidente para presidente. Eu volto para conversar com a Dacildo de Almeida, ele é presidente do PSOL. Até já.